Então, galera, vamos dar uma olhadinha na questão da estrutura atômica. O que a gente tem dentro da estrutura atômica? Quando a gente retira um átomo lá da tabela periódica, existe uma regra determinada pela IUPAC que diz que a gente precisa escrever o símbolo desse elemento, a massa atômica em cima e o número atômico embaixo. Então, se eu estiver escrevendo o átomo de fósforo, eu vou escrever o número de massa dele em cima e o número atômico dele embaixo, ok? Qualquer átomo, a gente diz que ele é uma estrutura neutra. Por que ele é neutra? Ele é uma estrutura que tem um número de cargas positivas, os prótons, igual ao número de cargas negativas, os elétrons. Então, no átomo, a gente costuma dizer que a massa é a soma dos prótons mais nêutrons, ela é tudo que está centrada no núcleo do átomo, que é a parte densa. O número de nêutrons é a massa menos o número de prótons, normalmente o de cima menos o de baixo, ou se você preferir, o maior menos o menor. E no átomo, os nossos pés aqui são com Z. Os pés são iguais, estão embaixo. Nesse caso, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico, e fica ali embaixo. Então, se a gente vai fazer a análise desse átomo aqui, em cima nós temos a massa. Então, a massa do fósforo é 31. O número de nêutrons do fósforo é 31 menos 15, 16. E o número de prótons, de elétrons e número atômico do fósforo é o númerozinho que está ali embaixo, 15. Já quando a gente tem íons, o que muda? Qual é a diferença quando a gente tem íons? Bom, quando a gente tem íons, pessoal, o que vai mudar é somente os elétrons. O que é um íon? É um átomo carregado eletricamente. A gente tem o cátion, que é positivo, porque perdeu elétrons. A gente tem o ânion, que é negativo, porque ganhou elétrons, ganhou carga negativa. Como eu expliquei para vocês, só mudam os elétrons. O restante todo segue igual. Se a gente for analisar aqui, ó, eu tenho um cátion bivalente. Nesse caso, o cátion bivalente, qual é a massa dele? 40, normal. Qual é o número de prótons dele? 20. Qual é o número de elétrons dele? Matemática contrária, quando estiver somando, eu diminuo. Então, eu tenho 18 elétrons. E lá naquele caso, no caso do ânion, mesma coisa. Qual é a massa? É o númerozinho que está lá em cima, 35. Qual é o número de prótons? É o númerozinho que está aqui embaixo, 17. E qual é o número de elétrons? Matemática contrária, 17 mais 1. Então, ele está com 18 elétrons. Ok? Então, seria isso aí. Até a próxima. Espero vocês.